Mas agora é o seguinte, como definir os melhores segmentos para o meu negócio? Porque é o seguinte, ó, o licenciamento ambiental, ele é extremamente amplo, você concorda? Então a maioria dos empreendimentos precisa. Vou citar aqui alguns exemplos de empreendimentos: extração mineral, indústrias, fábricas, posto de combustível, até alguns empreendimentos menores, como lavagem de veículos, oficinas, empreendimentos imobiliários. Então, olha, empreendimentos agropecuários, agropecuário, uso de solo, atividades florestais. A grande maioria dos empreendimentos que estão em qualquer cidade, em qualquer região, precisam passar por algum trabalho de licenciamento ambiental, seja trabalhos mais simplificados, nas modalidades de licenciamento ambiental mais simplificadas, até as modalidades, os tipos de licença mais complexos. De alguma forma vai ser necessário algum tipo de trabalho. Então, quais segmentos eu escolho para mim? E por que é importante? Antes de dizer como você escolher segmentos, quero que você entenda o porquê de você definir segmentos. E a gente falou um pouco sobre isso na aula 1, né, um dos maiores erros é você querer atender todo mundo. Eu falei um pouco nessa aula 2 também. Mas por que você tem que definir segmentos? Eu quero ressaltar isso aqui para você. Primeiro ponto, porque quando você definir segmentos específicos, e quando eu falo segmentos, eu quero falar tipo de atividade, nicho, tipo de atividade. Então vão acompanhando o raciocínio. Primeiro ponto, você aumenta a sua taxa de conversão. E o que é taxa de conversão? Taxa de conversão basicamente é a quantidade, é o resultado que você tem, por exemplo, num processo de prospecção. Então, por exemplo, se você começou a prospectar com 10 empresas para tentar fechar um contrato. Dessas abordagens, quantas resultaram em contratos fechados? Então, a razão disso aí é a sua taxa de conversão. Você teve aí uma taxa de conversão de, 10%. Então, de cada 10 empreendimentos que você prospecta, um contrato você fecha. Minha taxa de conversão foi 20%. Então, a cada 10 você fecha 2. 30%, a cada 10 você fecha 3 e por aí vai. Então, um dos maiores problemas que eu vejo nas consultorias ambientais é taxa de conversão muito baixa. A pessoa vai prospectar 10, 15, 20 empreendimentos, 30 empreendimentos para fechar um contrato. Então, o que faz aumentar essa taxa de conversão? Ou seja, o que melhora a eficiência no seu processo de fechamento de contratos bons para você faturar, ter lucro na sua consultoria ambiental? Definir bons segmentos. Definir segmentos específicos, segmentos que podem te pagar bem, segmentos estratégicos. Então, esse é o primeiro motivo. Por que eu devo definir segmentos? Porque assim eu aumento minha taxa de conversão. Eu sou mais certeiro. É como aquela pesca de arpão que os índios ficam lá olhando o peixe certo e na hora certa ele lança aquele arpão. Então, ele está mirando numa coisa certa ali, no que ele está buscando. Então, a taxa de conversão tende a aumentar quando você faz essa estratégia. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Aumentar a eficiência de recorrência. E aí a gente vai introduzir um pouco aqui da terceira camada, do método das 3 camadas. Como é que eu tenho recorrência no meu negócio para que eu tenha lucro todos os meses? Para que eu não fique tendo com a corda no pescoço, naquela montanha russa. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Fecho um contrato aqui, mês que vem eu não sei se eu vou fechar mais. Então, a resposta disso, a solução para isso é você ter recorrência na sua consultoria ambiental. E como é que você aumenta essa recorrência? Definindo segmentos específicos. Segmentos que tenham demandas de recorrência. Que eu vejo muitos consultores ambientais que estão começando a carreira cometerem um erro é ficar focando em trabalhos muito pontuais, em segmentos que não têm um nível de consciência para um acompanhamento. Por exemplo, você vai lá fazer um trabalho de prospecção focando em renovar as licenças. Aí você vai para segmentos que acham que é só renovar e pronto, que não precisa de algo a mais. Por que isso é um erro? Porque você sempre vai você nunca vai ter recorrência na sua consultoria. E uma consultoria ambiental que não tem recorrência, ela tem prazo de validade para acabar. Ela não dura no mercado. Ela provavelmente vai quebrar antes do primeiro ano de existência. Então você precisa ter recorrência. Para isso você precisa definir bons nichos. Nichos que entendam a necessidade de uma recorrência, de um trabalho de acompanhamento, que vejam valor em ter você como uma consultoria ambiental que presta acompanhamento e vê valor no seu acompanhamento. E existe forma para você fazer isso, tá? Terceiro ponto. Construção de autoridade no mercado. Falei sobre isso na aula 1 e estou ressaltando aqui agora. Você nunca vai ser visto como uma autoridade se você quiser atender todo mundo, cara. Então, quem é que é visto com mais autoridade? Um médico geral
que atende todo mundo, que não tem nenhuma especialização, ou um médico que se especializou em determinada área, um cardiologista, um nefrologista, por exemplo. É óbvio que o cara que se especializou vai ser visto como maior autoridade ali, se a gente comparar com o clínico geral, não é verdade? Então você precisa ser esse especialista. As pessoas, o mercado, ele precisa de te ver como um especialista em alguma coisa. Porque quando você é visto como especialista, a percepção de valor aumenta. Então você tem que parecer um especialista. E qual a melhor forma de você fazer isso? Definir segmentos específicos. Porque aqueles empreendedores daquele segmento vão te ver como uma autoridade, vão te ver como um especialista. E assim você vai se destacar dos demais, dos clínicos gerais, dos consultores gerais que existem por aí. Inclusive até um argumento de diferenciação, até de preço. Por exemplo, se você cobra um preço que é mais caro do que os demais e você ser questionado, você fala, olha, eu sou especialista no seu segmento. Você prefere que quem cuide dos seus negócios seja um especialista no que você faz ou uma pessoa que faz para todo mundo? Então a gente já cria uma imagem de diferenciação para nós, independente da sua idade, independente da quantidade de experiência que você tem ou não. A autoridade não tem nada a ver com experiência, tá, galera? Eu quero deixar isso bem claro. A autoridade não tem nada a ver com experiência. A autoridade tem a ver com posicionamento. Quando você se posiciona como especialista em determinados segmentos, automaticamente você vira uma autoridade, mesmo que você tenha começado hoje na consultoria ambiental. Então foca nisso. E a quarta ponto aqui, ó, expertise técnica. E aí vem um grande tabu dentro dos profissionais ambientais que eu acho. Eu recebi várias perguntas ontem, antes de ontem, quando eu comecei aqui o evento, assim, Lion, você vai ensinar como faz uma licença ambiental? Lion, você vai ensinar como renova uma licença ambiental? Cara, e é o seguinte, eu vou sendo bem claro aqui, eu não vou ensinar questões técnicas aqui. E eu não vou fazer isso por um motivo. Simplesmente porque o que vai te dar expertise técnica, ou seja, capacidade técnica, o que vai fazer você ter maior capacidade técnica é você fazer os trabalhos. Então, o que é mais importante para você? É mais importante para você saber como fechar seus contratos. Porque somente o campo de batalha vai te tornar um excelente técnico. Somente. O que você vai precisar é de um acompanhamento. Não adianta de nada te ensinar a fazer um licenciamento. Na hora que você estiver fazendo o seu, você vai ter um monte de dúvida do mesmo jeito. Ok? Então você precisa é mais fácil quando você tem um acompanhamento. Então essa parte da expertise técnica vem de você definir segmentos. Que quando você define segmentos, você coloca um limite no que você precisa saber. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber atender aqueles segmentos específicos, com aqueles trabalhos específicos. Cada segmento tem um tipo de trabalho para ser desenvolvido. E você se torna bom naquilo. Você não precisa ser bom em tudo. E quando você limita essa necessidade de ser bom em determinado assunto, fica mais fácil de você ter expertise técnica do que se você querer saber tudo de uma vez. Você nunca vai saber tudo de uma vez. Beleza? Então esses são os 4 pontos aqui do porquê que você tem que definir segmentos. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.